Nesse vídeo eu vou te mostrar 4 ótimas opções de fundos imobiliários para investir agora no mês de setembro. E olha só, eles estão baratos e pagando ótimos dividendos, hein? Então bora pro vídeo! Pague o aluguel! Se você quer estar sempre bem informado sobre as melhores oportunidades do mercado financeiro, inscreva-se no canal, que aqui tem vídeos novos todos os dias. Se quiser aproveitar para me seguir nas redes sociais, aí é só procurar também no Facebook, no Instagram. Vamos para o conteúdo então, sem enrolação, que nesse vídeo eu vou mostrar para vocês 4 fundos imobiliários para investir no mês de setembro de 2022. E o primeiro fundo imobiliário é o LVBI11, é um fundo imobiliário logístico. O preço de uma cota hoje está R$ 107,50. Ele tem uma liquidez diária de 17.027 negociações, o último rendimento foi 74 centavos. Tem um dividend yield de 0,75%, patrimônio líquido de 1,4 bilhão, valor patrimonial de R$ 115,53, então está sendo negociado com desconto, né? Porque o preço atual é R$ 107,50 e o valor patrimonial representa o valor justo. De acordo com todos os ativos que esse fundo imobiliário tem, ele deveria estar custando na faixa de R$ 115,53. O fundo está com uma rentabilidade no mês de 0,73% e está com P sobre VP de 0,93, que é justamente o que eu estava comentando antes a respeito do valor patrimonial. Ele representa que se o valor atual da cota estivesse R$ 115,53, aí o P sobre VP estaria em 1, que estaria sendo aplicado o valor justo do fundo imobiliário. Então o LVBI11 é um fundo imobiliário do tipo tijolo. Cotação atual então R$ 107,50. O mínimo das últimas 52 semanas ficou em R$ 85,41. O máximo das últimas 52 semanas, R$ 107,50, está com 7,31% de valorização nos últimos 12 meses. Então aqui o gráfico de um mês, aqui o gráfico dos últimos 6 meses, deu uma bela subida aqui desde julho para cá, metade de julho para cá. Gráfico de um ano. E aqui o tempo máximo do fundo, né? A gente pode ver que tem uma lateralização com o valor, né, de 2018 para o valor atual, está mais ou menos na mesma faixa de preço. Lembrando que tivemos a pandemia, né, aqui em 2020, e aí o fundo vem se recuperando. Então é um fundo que tem uma boa possibilidade de você ganhar com os dividendos e também com a valorização das cotas. Aqui algumas informações básicas do LVBI11. Ele é um fundo do segmento de logística, tem um tipo de gestão ativa e a sua taxa de administração é 1,30% sobre o patrimônio líquido do fundo. Aqui podemos ver um pouco os gráficos que mostram a respeito dos dividendos do fundo imobiliário. São duas formas diferentes aqui de mostrar. Aqui a variação do valor patrimonial do LVBI11. É um fundo que vem realizando um bom trabalho aí, vem conseguindo valorizar, né? Adquirindo novos imóveis, vem crescendo, né? Que é muito bom para o fundo imobiliário. Aqui mostra um pouquinho sobre os ativos do LVBI11. São 10 ativos distribuídos em 4 estados: Bahia, Minas Gerais, Paraná e São Paulo. Aqui mostra um pouquinho sobre a vacância do LVBI11. Se você quiser, você pode entrar aqui no Funds Explorer, que é o site que eu estou utilizando para passar as informações para vocês, e localizar aqui na barrinha de pesquisa o nome do fundo imobiliário, que vai aparecer todas essas informações para você olhar com mais calma aí. E aqui nessa parte de comunicados do LVBI11, esse site, o Funds Explorer, ele disponibiliza para nós alguns arquivos do fundo imobiliário. Então você pode vir aqui procurar os relatórios. O último relatório que aparecer aqui, ó, vamos abrir, vai aparecer diversas informações a mais aqui sobre o fundo imobiliário. Então aqui nós podemos ver um pouco a alocação do fundo por região, distribuição geográfica. Tem várias informações bacanas aí se você quiser complementar os estudos para decidir se esse fundo vai entrar na sua carteira de investimentos. Então é isso, seriam essas as informações a respeito do LVBI11 para você analisar e estudar, ver se vale a pena colocar na sua carteira de investimentos. O próximo fundo imobiliário é o VISC11.
que está custando R$ 109,79 o valor de uma cota do fundo imobiliário. Ele possui uma liquidez diária de 22.363 negociações, tem um dividend yield de 0,70%, patrimônio líquido de 2 bilhões, valor patrimonial de R$ 114,72, ele está sendo negociado abaixo do preço patrimonial também. Está com uma rentabilidade de 0,59% no mês. E aqui o PVP está em 0,96, que é como eu tinha comentado antes, o valor patrimonial é mais alto do que o valor da cota. Então isso significa que ele está sendo negociado com desconto. O VISC11 é um fundo imobiliário do tipo tijolo, voltado principalmente para empreendimentos na área de shoppings. Então aqui temos o valor atual de uma cota, R$ 109,79. O preço mínimo de 52 semanas ficou em R$ 92,90. O preço máximo de 52 semanas ficou em R$ 109,79. E o fundo está com uma valorização de 7,51% nos últimos 12 meses. Então aqui o gráfico de um mês, gráfico de 6 meses, gráfico de um ano e aqui o gráfico máximo que tem aqui no Funds Explorer, que é desde novembro de 2017. Aqui algumas informações básicas do VISC11. Ele é um fundo imobiliário de tijolo, então, no segmento de shopping centers, que tem uma gestão ativa, possui taxa de administração de 1,35% ao ano. Aqui temos os gráficos dos dividendos do fundo imobiliário. Aqui podemos ver que ele sofreu bastante, que foi na pandemia, né? Mas aí foi se recuperando e agora já está pagando rendimentos mais ou menos como os anteriores lá, antes da pandemia. Aqui temos os ativos do VISC11, que são 15 ativos distribuídos em 10 estados diferentes. Então é um fundo bem diversificado, né, pessoal? Aqui todos os estados que ele possui ativos. Aqui a vacância, também não vou entrar muito em detalhes, você pode entrar aqui no site do Funds Explorer e conferir. E aqui nós podemos entrar nos relatórios do VISC11, conforme fizemos no primeiro fundo imobiliário, vamos verificar mais algumas informações a respeito desse fundo imobiliário. Aqui temos algumas imagens dos shoppings que fazem parte do fundo imobiliário VISC11. Pode ver aí que tem uns muito bacanas, né, pessoal? O VISC11 é um ótimo fundo imobiliário, super bem diversificado. Com certeza vale a pena você dar uma estudada a respeito dele. Aqui tem mais um pouco sobre a localização, para ver como é um fundo bem diversificado, vários estados diferentes. E aí seria isso a respeito do VISC11. Vamos para o nosso próximo fundo imobiliário, que é o BCFF11, que está custando R$ 70,40 uma cota do fundo imobiliário BCFF11. Ele tem uma liquidez diária de 37.429 negociações. O último rendimento foi de 56 centavos. Tem um dividend yield de 0,82%. Tem um patrimônio líquido de 1,9 bilhão. Valor patrimonial de R$ 77,10. Então, da mesma forma como os anteriores, ele está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial. Tem uma rentabilidade no mês de 6,97%. E um P sobre VP de 0,91, que é justamente a respeito do desconto que ele está de acordo com o valor patrimonial, está abaixo do preço também. O BCFF é um fundo imobiliário do tipo papel, ou seja, FOF, que é um fundo de fundos. Até o próprio nome já diz, pessoal. Fundo de fundos é um fundo imobiliário que investe em outros fundos imobiliários. Então é uma opção bem interessante para quem está começando com os fundos imobiliários e quer já começar com um fundo mais diversificado, porque dentro dele existem vários outros fundos imobiliários, o que facilita na hora de diversificar os seus ativos. Uma cota do BCFF está custando R$ 70,40. O preço mínimo das últimas 52 semanas ficou em R$ 61,20. O preço máximo das 52 semanas ficou em R$ 77,16. E ele está com uma desvalorização de 3,19% nos últimos 12 meses. Então aqui temos o gráfico de um mês, gráfico de 6 meses, gráfico de um ano e aqui o gráfico do tempo máximo que temos disponível, que é desde agosto de 2016. O fundo também está meio lateralizado com o seu preço atual,
com o preço que começou, né, o fundo imobiliário. Ele subiu bastante, teve a pandemia aqui, aí ele começou a se recuperar, deu uma caída de novo, mas é um bom fundo imobiliário, paga bons dividendos, tem uma diversificação muito boa, com certeza vale a pena você dar uma conferida e estudar a respeito desse fundo imobiliário também. Ele é um fundo do segmento de títulos e valores imobiliários, tem um tipo de gestão ativa, possui uma taxa de administração de 0,15% ao ano sobre o valor de mercado do fundo e uma taxa de gestão de 1,10% ao ano sobre o patrimônio líquido. Aqui temos um gráfico dos dividendos do fundo imobiliário. Podemos ver que no geral ele paga menos do que pagava lá em 2010, 2011, 2012, mas mantém uma boa estabilidade nos seus pagamentos e paga consideravelmente bem. Está com um preço bom, o valor da sua cota também, então você tem boas probabilidades de ganhar dinheiro com os dividendos e também com a valorização das cotas desse fundo imobiliário. Assim como os demais que eu já passei, né, pessoal? São excelentes opções para o momento atual e você pode lucrar com os dividendos e com o valor das cotas. Aqui temos o valor patrimonial do BCFF11 que vem oscilando bastantinho, mas sempre nessa faixa aqui de valores. E aqui nós temos o último relatório do fundo, vamos clicar aqui para verificar as informações. Esse é um tipo de fundo diferente dos outros, né, pessoal? Então eles têm imagens diferentes, aqui não mostram os imóveis porque eles investem em vários outros fundos, né? Então eles optam por um estilo de relatório diferente aqui. Eles mostram aqui, por exemplo, porcentagem que eles têm dentro da sua carteira de FIIs de CRI, por exemplo, do setor logístico, de shoppings, fundos de fundos, híbridos, escritórios. Então eles mostram bem certo a diversificação. Eles têm inclusive uma parte da carteira que é investida no próprio IFIX, que é o índice de fundos imobiliários. E aqui eles mostram os 20 principais fundos imobiliários que compõem a carteira. E aqui mostra a porcentagem de cada um desses fundos dentro da carteira. Então sobre o BCFF11 seria isso. Vamos agora para o nosso último fundo imobiliário, que é o DEVA11, que eu já falei sobre ele aqui em outros vídeos do canal. Eu considero um ótimo fundo imobiliário também. A única coisa que temos que cuidar agora um pouco com os fundos de papel é que o pessoal está comentando que pode começar a cair um pouco mais o valor da cota do fundo imobiliário, porque alguns estão saindo dos fundos de papel e indo para os fundos de tijolo, né? Mas a gente tem que ir acompanhando esse movimento aí, porque o DEVA11 tem tudo para continuar pagando ótimos dividendos. Eu acredito que o valor da cota não vai cair muito, inclusive ele está abaixo do preço aqui também. Eu optei por trazer esse fundo imobiliário para vocês aqui no vídeo também. O valor de uma cota está R$ 97,35. Ele possui uma liquidez diária de 27.615 negociações. O último rendimento foi de R$ 1,25 por cota. O dividend yield foi de 1,27%. Tem um patrimônio líquido de 1,4 bilhão. Valor patrimonial de 98,88 por cota, então também está sendo negociado um pouco abaixo do preço, conforme eu comentei antes, e tem uma rentabilidade negativa de menos 0,15% e o P sobre VP de 0,98, que é justamente essa diferença entre o valor patrimonial e o valor da cota, então está sendo negociado um pouco abaixo do valor. O DEVA11 é um fundo imobiliário de CRI do tipo papel. A cotação atual então está em R$ 97,35, o mínimo de 52 semanas ficou em R$ 92,16, o máximo de 52 semanas ficou em R$ 104,82 e está com uma desvalorização de menos 5,91% nos últimos 12 meses. Então esse é o gráfico de um mês, gráfico de 6 meses, gráfico de um ano. E esse aqui é o tempo máximo do gráfico, que é desde novembro de 2020 para cá. Você olhando o gráfico assim, parece que não é um bom fundo imobiliário, mas ele começou lá na pandemia, ali, né, novembro de 2020. Então ele começou numa época meio complicada. E aí a gente tem que continuar acompanhando esse fundo imobiliário para ver como ele vai reagindo, né? Mas ele é um fundo bem diversificado, paga bons dividendos, está com o valor da cota abaixo do valor patrimonial, então eu acredito que seja uma ótima opção para você analisar também. E aqui algumas informações básicas do DEVA11.
É um fundo do segmento de títulos e valores mobiliários, tem um tipo de gestão ativa, ele cobra uma taxa de administração de 0,20% ao ano, cobra também uma taxa de performance, que é 10% do que exceder 100% do CDI, e tem uma taxa de gestão de 1% ao ano. Então isso aí é importante você analisar um pouco também, né? Ele cobra algumas taxas a mais, só que, por exemplo, essa taxa de performance é uma taxa justamente que é paga só em caso deles terem bom desempenho, né? Então, eles tendo um bom desempenho, você vai ganhar mais também. Então, é interessante até para deixar os gestores motivados, né? Eu não vejo problema quanto a isso, mas aí já outros investidores já não gostam, né? Mas aí fica a critério de cada um avaliar. Aqui temos os gráficos com os rendimentos do fundo. Ele é um fundo que paga muito bem, pessoal. Tem um pagamento excelente de dividendos por cota. E aqui o valor patrimonial do DEVA11, que tem se mantido bem estável. Vamos abrir aqui então os relatórios do DEVA11 para ver mais algumas informações. Olha só, pessoal, aqui ele mostra a diversificação por estado. Olha aqui em quantos estados diferentes o DEVA11 tem ativos. Somente alguns estados do país que ele não possui, então super bem diversificado também. E aqui temos algumas imagens dos ativos do fundo imobiliário DEVA11. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e inscreva-se para fortalecer o canal, pois assim eu poderei estar trazendo mais conteúdos como esse por aqui. Aproveite também para deixar o seu comentário e a sua sugestão de tema para os próximos vídeos que eu estarei trazendo aqui para o canal. Um grande abraço e até mais!